Yogi Surisiwa! O capítulo 838 de Kingdom começa com os sinos de Shintei continuando a tocar, com os soldados confusos sobre que sons eram esses. Hakuakan e Yokoyoko também estão confusos sobre o que está rolando, ou seja, eles não fazem parte do plano da Princesa Nei e também do rei. Os soldados de Kin também estão confusos, questionando se isso é o sinal para que a batalha comece. Mas Shin pede para esperar, pois o barulho do sino vem de Shintei. Tou ouve os sinos tocarem esperando um sinal. Vamos até a torre de vigia do portão Toryu, exclusivo ali da família real. Os soldados alertam o comandante do portão sobre o sino estar tocando. Eles ficam apreensivos, pois fazem parte do plano do rei e a decisão dele já foi tomada. Eles vão mesmo se entregar. Isso é um claro sinal de que Han vai cair. Os soldados então começam a chorar e o comandante, chorando junto, pede para eles pararem de chorar. Ele diz que essa foi a atitude do rei ao tentar proteger o povo e ordena que os portões se abram. E assim, meus amigos, finalmente os portões se abrem. O portão de Toryu finalmente está aberto e vamos falar mais sobre este capítulo depois da vinheta. Kyokai então está em choque ao sentir algo muito estranho. Rei também está ali sentindo algo e se aproxima dizendo que sentiu um grito de tristeza muito intenso. Os soldados questionam se isso tem a ver com o som do sino que tocou há pouco. Os soldados ali do Tou começam a ficar alarmados com o portão se abrindo. Eles pensam que os soldados de Shintei sairiam por ali, mas ninguém sai e ficam questionando o que isso significava. Os soldados questionam se podem invadir por aquele caminho, visto a oportunidade. Mas o líder diz que não. As ordens do Tou foram enfáticas de que não deveriam atacar até o grande sinal dele. Mas os soldados continuam dizendo que precisam aproveitar a oportunidade, o que o líder concorda, porém ele afirma que a ordem do Tou deve chegar a qualquer momento. Enquanto a ordem do Tou não chega, eu espero que você já tenha deixado seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma, e você comentando também nos ajuda pra caramba. E sabe outra forma de você ajudar o canal do Geek Brasil? Se tornando membro ou mandando o seu valeu. Tá curtindo as nossas narrações, os capítulos de Kingdom, as nossas análises, o Chama Acesa? Se torne membro aqui do canal ou mande o seu valeu para fortalecer ainda mais os vídeos de Kingdom aqui na plataforma. Mas, meus amigos, é neste momento que o Tou chega mandando seu drift com o cavalo, pedindo para a unidade que estava na frente do portão parar. Os soldados ficam surpresos com a chegada de Tou de forma tão rápida. O Tou realmente conduzindo ali o cavalo é inacreditável. O Tou se apresenta ali à torre que abriu o portão, dizendo que é o general supremo do exército de Qin e questiona quem é o responsável pelo portão. O líder Shouyin se apresenta como comandante da guarda real de Han e responsável pelo portão Toryu. Ele diz que possuem palavras importantes para o general Tou. Os soldados então estão confusos. Eles se questionam ali sobre como assim palavras importantes do rei de Han para Tou. Isso aqui é uma coisa bem interessante porque quase foi só um fiozinho ali que os soldados começaram a pensar ou até mesmo questionar se o Tou poderia estar trabalhando com o rei ali de Han, né? Eu acho que foi só um fiozinho assim, tipo, que poderia gerar qualquer tipo de confusão, mas isso foi logo atropelado e informado ali sobre as intenções certas do Tou com o rei de Han. Tou diz então que o comandante poderia falar tais palavras para ele. E os soldados de Han observam como o Shouyin está pestanejando, como se não fosse seguir em frente, né? Como se não fosse realmente seguir com o comando do rei. Então, meus amigos, das muralhas, Shouyin grita em alta voz a seguinte mensagem: em nome do 22º rei de Han, declaro: Han se submete ao reino de Qin. Nós nos rendemos.
Isso pega todos os soldados de surpresa. Eles questionam a Tou sobre o que significa essa rendição, enquanto Tou se prostra como se estivesse agradecendo. Os soldados de Han repetem o recado. Han se rende ao reino de Qin. Repito, Shin-Tae será entregue sem derramamento de sangue. Tou então soca suas mãos como um sinal e diz que ele, Tou, como um dos 6 generais de Qin, compreendeu a mensagem. O general diz que se é uma rendição, eles não desejam derramamento de sangue, mas questiona se será seguro entrar na cidade. Chou-In então grita que lamenta, mas não pode garantir isto, pois a rendição e a abertura da cidade ainda não foram informados aos outros portões. Os soldados ficam consternados com a informação, então Tou, sagaz como sempre, diz que ele vai precisar da ajuda de Chou-In para que essa rendição sem derramamento de sangue funcione. Tou quer que ele os acompanhe pela cidade, o que Chou-In aceita de imediato, dizendo que descerá agora. Tou diz que a infantaria vai na frente para verificar a situação dentro das muralhas. Os soldados questionam Tou sobre o que isso significa e ele responde que a família real agiu por conta própria. Por isso eles precisam entrar na cidade desta forma. Tou se vira para seus soldados e diz que eles precisam virar o jogo interno o mais rápido possível, antes que os soldados de Han dentro da cidade tomem este portão e o fechem. Vemos Nei e o rei chorando horrores, enquanto Tou continua dizendo que a família real de Han estendeu sua mão para eles com todas as forças no último instante, e que agora é a vez deles de agarrar essa mão com todas as forças. A mensagem então acaba chegando até o salão real de Han, informando que o rei anunciou a rendição da cidade. Mas Hakuryu fica consternado com a informação, caminha até o informante e ele pede para ele parar com essas mentiras, que era impossível o rei ter se rendido. Ele tira ali uma de suas facas e tenta ferir gravemente o mensageiro, que coloca a mão na frente e tem seu pulso cortado por ele. É bem interessante esse ponto, porque a princesa Nei, ela tinha informado lá atrás que era proibido o uso de armas dentro do salão real, né, que era proibido. Então o Hakuryu, ele vai caindo a cada capítulo em situações realmente como essas, e aqui fica muito claro que ele estava indo em direção a esse proteger de Han apenas pelo seu próprio ego, apenas pelo seu próprio cargo, pelo seu próprio poder, né? Então ele estava meio que comentando ali sobre proteger Han, mas se ele tira uma faca dentro do salão real, ele não está ali para meio que tipo assim honrar aquele lugar, meio que tipo respeitar aquele local. Ele não tá nem aí para nada, só tá querendo proteger o seu status dentro da cidade. As notícias se espalham para dentro das muralhas. 3 soldados andam rapidamente de cavalo carregando a mensagem de que Han se entregou. Uma bandeira branca é hasteada no meio, representando ali a rendição. O cavaleiro da esquerda carrega a bandeira de Qin, enquanto o da direita carrega a bandeira de Han como sinal de trégua. Os soldados alertam para largarem as armas, que o exército de Qin já entrou na cidade e o lado leste já se rendeu. Isso tudo deixa os soldados criança confusos pra caramba. O narrador então começa a dizer que os soldados de Shin-Tae do portão leste correram e espalharam a declaração de rendição. Os soldados das demais áreas de Shin-Tae ficaram confusos com o desenrolar rápido dos acontecimentos, e ao verem as tropas poderosas do general Tou, dos 6 generais de Qin, marchando calmamente pela cidade, o reconhecimento da rendição começou a se espalhar gradualmente. Naturalmente, ainda havia soldados que não largaram as armas. Os soldados de Han explicaram que os soldados de Tou não vão ferir ninguém e que eles podem baixar as armas, mas mesmo assim, eles estavam relutantes de seguir tais ordens. Assim, observamos Chou-In conversando com as crianças, pedindo para eles baixarem as armas. Ele diz que ouviu diretamente as palavras de rendição do rei e pede desculpas para eles. Ele diz que até mesmo crianças como elas carregaram armas, o que é um feito de coragem admirável, mas isto já basta. Chou-In então pede ali para que as crianças entreguem as armas e que voltem para suas mães e carreguem a mensagem de que a guerra havia acabado.
O narrador então continua dizendo que enquanto Tou entrava pelo portão leste, o exército de Hakuakan na muralha oeste ainda não conseguia entender o que estava acontecendo dentro do castelo, até que o mensageiro chega carregando novas mensagens. O mensageiro diz que o exército de Qin invadiu o interior do castelo, o que deixa todos atônitos. Eles questionam se um dos portões havia caído, mas dizem que é impossível, visto que não houve nenhum sinal de batalha. Ele então alerta que o portão Toryuu foi aberto por dentro e por ordem do próprio rei. O mensageiro diz que o rei declarou rendição total. Todos ficam surpresos, menos Hakuakan, que parece encaixar todas as peças em sua cabeça agora. Todos os soldados ao lado ali de Hakuakan ficam putos com a rendição, dizendo que isso só pode ser uma mentira. Como pode existir rendição agora? Como vão vingar as mortes de seus companheiros nas duas batalhas anteriores? Para que propósito todos morreram então? Se vão se render sem sequer lutar, o que foram aquelas duas batalhas? Os soldados começam a dizer que a ordem não veio do quartel-general e por isso eles ainda podem lutar e pedem para que Hakuakan faça isso. Os soldados liderados por Hakuakan pedem para que juntos capturem a cabeça de Tou com as próprias mãos. Mas ainda assim, Hakuakan permanece em grande silêncio. Vemos o portão do norte caindo, ele sendo aberto e as forças de Rokuomi entrando por ele. Os soldados ficam surpresos por terem conseguido entrar na cidade, eles começam a querer comemorar, mas Rokuomi segura os ânimos de todos, dizendo que ainda não, ainda pode rolar mais uma batalha. Os soldados então começam a entrar ainda mais ali pelas muralhas e o narrador então diz que com a queda dos portões leste e norte, o portão sul também se rendeu não muito tempo depois. Então os exércitos de Ryukoku e também Kannou entraram na cidade por causa ali da queda do portão sul. Assim, o exército de Qin preencheu rapidamente todo o interior de Shintei. Não houve relatos de que soldados ou civis de Han foram mortos. Os exércitos ali do norte e sul também chegaram a tempo. Até aqui, tudo correu perfeitamente bem, pensou Tou. Até aqui, pois naquele momento, Tou sentiu uma grande tensão crescendo dentro de Shintei. E essa tensão definitivamente aumentou quando ele observou quem estava de frente com ele. Isso porque o exército de Hakuakan liderava as tropas do lado oeste da muralha e eles apareceram bem diante do seu agrupamento. O que o editor termina dizendo que no centro de Shintei eles se encontram pessoalmente pela segunda vez.